Boa noite, que a graça e a paz continue reinando em nosso meio. Eu já chego aqui com um relógio porque você sabe, meia-noite é pouco pra gente, tá certo? E como Deus é Pai, Deus repete a todo tempo pra gente a sua palavra. Vamos novamente recitar o tema e ler o tema, para que nós possamos ouvir mais uma vez o que Deus está nos falando. Ele desde o início ele já está falando. Nós estamos repetindo. Pai não é assim? Quando quer falar com o filho e o filho não quer ouvir, ele repete. O Senhor nosso Deus está repetindo mais uma vez a sua palavra para conosco. E nós vamos meditar nela. Amém? Então me ajude. Vamos lá? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra estamos, na certeza, Pai Santo, do que o Senhor se faz presente em nosso meio. Queremos, Senhor, neste momento te pedir que venha me usar segundo a Tua bondade e a Tua misericórdia. Que Teu Santo Espírito esteja preparando cada coração para ouvir a Tua palavra. E que nesta noite possa fazer diferença essa palavra em nossa vida, que nós possamos entrar de uma forma e sair de outra totalmente transformada pelo Teu Santo Espírito. E é nessa certeza, Pai, que nós nos encontramos aqui nessa noite, para juntas, congregadas em Teu nome, louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigada, meu Deus, por esse momento. Usa-me, perdoa, Senhor, por todas as minhas falhas, por todos os meus pecados praticados involuntariamente, e por aqueles que entristeceu o Teu Santo Espírito, para que a minha oração chegue ao Teu trono de graça, e o Senhor, com a sua infinita misericórdia, me use nessa noite, segundo o Teu querer e a Tua bondade. E é em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Obrigada. Obrigada, tá? O texto já foi lido, já foi comentado. Porém, eu vou só dar um início dizendo: Jeremias, ele foi escolhido como profeta bem pequeno. E ele arrumou aquela desculpa que a maioria arruma: Senhor, eu não sei falar. Mas o Senhor disse para ele: olha, eu já te escolhi desde o ventre da tua mãe, e eu vou te usar. E quando ele disse que eu não sei falar, o Senhor colocou a mão na boca dele e disse: da tua boca sairá a minha palavra. Então nós cremos na palavra de Deus, que Deus chamou aquele profeta para que fosse usado para levar uma palavra à nação de Israel. Por que levar aquela palavra à nação de Israel? A irmã já veio aqui, já falou que havia apostasia. Havia o afastamento do povo de Deus. E aqui no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades a mim, me deixaram o manancial da água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O que o Senhor quis dizer ali para Jeremias? Jeremias, eu sou a água da vida. Eu sou a água do manancial. Mas esse povo
Eles esqueceram de mim e começaram a buscar outros deuses. E eu quero que esse povo se volte para mim novamente. Então eu estou escolhendo você para que você possa ir até a casa do oleiro, porque ali eu vou te falar. E aí, Jeremias, obedecendo a Deus, ele levanta e vai até a casa do oleiro. Como o pastor já disse, quem vem ao culto presta atenção, sabe. O pastor disse bem claro, a casa do oleiro, ela era bem conhecida. Por quê? Porque naquela ocasião, tudo que era feito na casa do oleiro. Os vasos, os pratos, tudo que era utensílio era feito ali. E era feito de barro. Então Deus chamou Jeremias para que fosse até ali. Mas ele não chamou por acaso. Ele chamou porque ele tinha um amor muito grande pela nação. E ele queria restaurar aquela nação novamente. E aí, ele queria restaurar aquela nação por quê? Porque aquela nação, ela não estava buscando a Deus. Ela estava buscando outras nações para poder associar-se a ela, que era a Síria, Babilônia e o Egito. Só que ao associar-se a essas três nações, além de esquecer de Deus, ela estava trazendo para junto dela todos os costumes e todos os deuses desta nação. E Deus estava ficando muito entristecido, porque o povo havia esquecido de tudo que Deus tinha feito por ele. Então ele chama Jeremias e diz: olha, vai lá, eu quero mostrar para você o meu amor por essa nação. E demonstrando através do meu amor, eu quero restaurá-la. Então Jeremias vai até a casa do oleiro. E nós acabamos de ler o texto. Jeremias vai, fica ali na casa do oleiro e escuta a voz de Deus. A palavra de Deus, ela foi feita para que nós venhamos meditar nela, tanto para aquele tempo, quanto para os dias atuais. Por quê? O nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus é o nosso Deus Criador, o nosso Deus libertador e o nosso Deus Salvador. Nosso Deus libertador é o Senhor Jesus. Ele veio ao mundo e mostrou a todos nós que pela palavra conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. E quando ele veio à terra, cumpriu a missão dele, e quando ele subiu ao céu, o que ele disse? Não vos deixarei órfão. Vocês terão quem? O Espírito Santo junto com vocês. E o Espírito Santo nada mais é do que uma pessoa da Trindade de Deus. Ele é uma pessoa. Ele ensina, ele guia, ele exorta e às vezes ele até se entristece. E nesta noite nós vamos fazer uma bela comparação. Ali existia aquela casa do oleiro, certo? Onde é a casa do oleiro hoje em dia, que a gente pode falar assim, olha, eu vou na casa do oleiro, por quê? Ali eu posso ser transformado. Onde é essa casa? A igreja. Concordam comigo? A igreja é o referencial da casa do oleiro. E nós, o tempo todo, estamos falando que nós somos o barro. Porém, aquela roda que está ali, debaixo do barro, é o Espírito Santo. Porque ele vai nos instruir, tá? E o Espírito Santo vai nos moldar. Mas como assim? A palavra de Deus, ela nos molda, ela transforma a nossa vida. Uma vez que nós chegamos até a casa do Senhor, nós queremos ouvir a voz de Deus. E quando nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar atento
aquilo que Deus está nos falando. Ele usa a pessoa para que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, porque todos nós que aceitamos o Senhor Jesus, arrependemos dos nossos pecados, nós temos o Espírito Santo em nós. E uma vez que o Espírito Santo fala, cada um entende daquilo que mais precisa. Cada um entende do que mais precisa. E aqui eu quero dizer o seguinte: quando o Espírito Santo, ele está para nos transformar, nós somos o barro e ele vai falando através da palavra e nós vamos entendendo. E como barro, o Espírito Santo vai nos moldando. Tudo aquilo que... Dá licença aqui um pouquinho. Tudo aquilo que é preciso tirar de nós, foi tirado. A irmã bem disse, antes de começar a trabalhar, o barro é peneirado, é trabalhado, para que depois o Espírito Santo possa gerar ali um vaso. E ao Espírito Santo tentar moldar esse vaso, nós precisamos entender que o oleiro, ele diz assim, no versículo 2. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos também. Quando Deus chama ali que quer falar a nação, ele quer falar a nação de Israel. Esse mesmo Deus quer falar conosco. Nós somos o Israel de Deus, o Israel celestial de Deus, aonde a palavra de Deus lá em 2 Pedro 9 diz o quê? Vamos lá? 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos a nação santa. Deus ali falou com Jeremias na nação santa Israel. Mas hoje o Espírito Santo quer falar para nós, nação santa, que fomos escolhidos para sair das trevas para a maravilhosa luz. E a luz, ela só pode vir através da palavra do Senhor. Ela só pode vir através daquilo que o Senhor nos orienta, através daquilo que o Senhor quer nos mostrar a cada dia. E às vezes, nós chegamos aqui, à casa do Senhor, ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos toca, está nos moldando e a gente não escuta muito. A gente fica de murmuração, a gente lamenta todas as coisas. A gente chega à casa do Senhor sem um preparo de ouvir o que o Espírito Santo quer falar para cada um de nós. E quando o Senhor diz que quer nos moldar, Ele quer dizer para nós o seguinte, que nós não precisamos ter uma mudança do dia para a noite, mas deixar o Espírito Santo trabalhar na gente lentamente, para que nós possamos tirar tudo aquilo que entristece o Espírito Santo que habita em nós. Se nós formos falar aqui, quantos de nós chegamos aqui com ansiedade, com preocupações? Às vezes entramos aqui e não estamos nem prestando muita atenção, nem adorando a esse Deus maravilhoso, porque estamos preocupados com o que temos que pagar amanhã. Amanhã não, segunda-feira. Com o que temos que pagar segunda-feira, com os nossos filhos que não estão nos obedecendo, com os nossos esposos que muitas das vezes nos aborrecem. Não vai dizer que é só o meu, não. Tenho certeza que de várias mulheres também aborrece, né? Não vou pegar só o santo aqui, não. Então, quantas coisas nós chegamos aqui acarretadas, porém o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Não é só mulheres não, tá, gente? É para todo mundo. O Espírito Santo quer trabalhar em nós. E nós, às vezes, em vez de ouvir com atenção, porque a ansiedade entristece o nosso coração. Mas a palavra, ela traz alegria. E quando nós chegamos aqui, por mais que nós tenhamos as nossas preocupações, o Senhor Deus tem sempre uma palavra para alegar o nosso coração.
tem sempre uma palavra que vai vir de encontro às suas necessidades. Porque Deus fala no individual. Deus fala para cada um. O profeta, quando está aqui na frente, a pessoa usada por Deus para levar a mensagem real do Senhor, ela está sendo usada pelo Espírito Santo. E só o Espírito Santo sonda o seu coração. Só Ele sabe aquilo que você está passando. Então, quando nós entramos na casa do Senhor, nós entramos com o intuito de sairmos daqui melhor. Só que quando o Espírito Santo vai nos moldando, nós vemos que há ali uma rachadura. E Deus quer dizer para a gente o quê? Não importa qual seja a sua situação, não importa o que você esteja vivendo, eu não lhe abandonarei. Eu estou contigo. Não desista, não fica pelo meio do caminho. Eu refaço você de novo. Eu refaço, vamos. Continua. Não arruma desculpa para sair da minha presença e deixar de ouvir a minha voz. Eu te refaço. E ao refazer-nos, Ele quer nos usar. E quando Ele quer nos usar, nós precisamos entender de que forma nós podemos ser bênção através da nossa vida. Por muitas das vezes, nós somos restaurados, mas não somos usados. Por quê? Eu tiro todas as minhas tristezas, todas as minhas preocupações, mas eu só penso em mim. Porque muitas das vezes, quando eu saio dessa porta para fora, eu me preencho de outras coisas. Eu me preencho das coisas que eu escuto das pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu me preencho das coisas que lá fora estão achando que está muito normal. Eu fico pensar na juventude. Vou usar o português claro, porque pastor às vezes não usa o português claro. Os pastores, né, têm aquela sensibilidade. Mas como estão os nossos namoros? Lá fora, todo mundo já começa pelo lado errado para depois chegar no casamento. E aí você, como jovem, que quer ser um vaso na mão do Senhor, faça a diferença. Não se iguale aos outros. Se iguale àquilo que Deus tem te ensinado. Seja quadrado, mas vá para o céu diante da palavra do Senhor. Ouça o que Deus quer te dizer. Para nós também, o que nós temos escutado, o que nós temos visto. Quantos casamentos desfeitos, quantos adultérios, quantas coisas que entram até pelo nosso meio. E as pessoas acham normal. Quantas coisas que lá fora é imoral, mas está tudo moral. Está tudo achando que está todo mundo bem. E a palavra de Deus, ela quando nos traz até essa casa do oleiro, ela quer nos transformar. Ela quer moldar em nós aquilo que Cristo quer. Lembra da viúva? A viúva, ela foi reclamar com o profeta que ela estava passando necessidade e tinha um pouquinho só de azeite na casa dela. E o profeta falou o que para ela? Vai pela sua vizinhança, pega todas as vasilhas, traga. E o azeite foi multiplicando. A mesma coisa Deus está falando para nós. Você saiu daqui, está com um pouquinho de azeite, traga os seus vizinhos, traga as pessoas mais próximas de você para dentro da sua casa espiritual, que é a igreja. Para quê? Para que o pouco que você tenha, você possa multiplicar, abençoar outros, e abençoando, e abençoando. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é bem clara para cada um de nós, só não entende quem não quer. O Senhor quer usar os vasos que estão aqui nessa casa para abençoar outros vasos que aqui estão. Porque nós somos capazes de entender a voz de Deus. E da mesma forma que eu sou capaz de entender a voz de Deus,
As outras irmãs são capazes de entender a voz de Deus, mas nós queremos pegar pessoas de fora para nos falar. Se nós estamos aqui, queremos crescer juntas, nós precisamos fazer o quê? Valorizar a cada um com tudo aquilo que ela tem. Porque nós somos vasos. E nós precisamos ser vasos de bênção na mão do oleiro. Nós precisamos fazer a diferença. Como o título diz aqui, mulheres refeitas pela mão de Deus. Sabe aquela Nina que há muitos anos atrás entrou nessa casa ou na casa do Senhor pela primeira vez? Já não é essa Nina, porque Cristo já me transformou muita coisa através do Espírito Santo, assim como transformou cada uma de nós que aqui estamos. E nós precisamos valorizar umas às outras. Nós precisamos entender que Deus quer nos usar dentro da sua própria casa, que é esta casa do oleiro. Por vezes nós achamos que nós somos tão, que o outro é tão pequenininho perto de você. Mas não é assim. Todos nós somos preenchidos pela palavra de Deus. E cada um de nós pode fortalecer a outra. Cada um de nós pode botar o seu melhor para fora e mostrar, não por palavra, mas por atitudes, o que Deus fez e faz na sua vida. Quantos de nós enfrentamos problemas, dificuldades, doença e estamos fortalecidos e outras pessoas veem em nós o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus irá fazer. Essa transformação ela é feita de dentro para fora. Ela é feita de dentro para fora. E nós precisamos estar sempre atenta ao que Deus quer falar para nós. Ali no versículo 6, o que diz aí? 18:6, por favor. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você acha que Deus não pode transformar a sua vida? Você acha que Deus não pode mudar toda a situação difícil que você está passando? Você acha que Deus não pode te usar para ganhar outras vidas? Se Deus é capaz de nos refazer, porque Ele nos ama, Ele jamais vai nos lançar fora. Ele só quer que nós sejamos vasos de honra. E nesta noite, quando escolhemos esse termo, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos usar. Nós precisamos nos preencher dele e fazer com que a gente preste mais atenção em tudo que vem na casa do Senhor, que saia da casa do Senhor. Nós precisamos ser mulheres prudentes, mulheres sábias, mulheres que busquem na palavra de Deus a orientação de Deus. Sabe por quê? O mundo jaz no maligno. E aqui, vou precisar novamente da sua ajuda, em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que quer dizer isso? Wallace teve um dia que ele trouxe uma palavra aqui e aquilo ficou no meu coração. Ele falou assim, quem escuta a palavra e guarda vai lembrar. Ele disse o seguinte: nós estamos cheios de falsos profetas. Ainda vamos ver muito mais, porque os falsos profetas, eles pregam a palavra com coisa que é verdadeira, mas eles têm segundas intenções, porque eles já cauterizaram a consciência deles. E o Wallace pegou na área de finanças, quando ele falou aqui, e eu fiquei prestando atenção, falei, é uma verdade. E quantas das vezes nós, que temos a casa do Senhor,
para ouvir a verdadeira palavra do Senhor, ficamos rodando na internet, em tudo quanto é pregação, em tudo quanto é coisa, para ver se a gente se alimenta. E muitas das vezes nós queremos nos alimentar daquilo que só nos agrada, e não daquilo que nos confronta. Porque é no confronto que nós somos moldados. É no confronto que nós somos moldados. Então, nesta noite, eu quero dizer o seguinte para as irmãs. Como mulheres refeitas, precisamos deixar o Espírito Santo nos preencher de todos os ensinamentos da palavra de Deus, que Deus nos dá como orientação para que possamos viver e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Sabe o que é colocar em prática? É exercitar. É exercitar. Já viu essa turma que vai para a academia? Vão uns frangotes, aqueles bichinhos magrinhos. Estou falando do meu marido, tá bom? Vão aqueles frangotes, né? Aquele que parece até que deu um vento, ele vai embora. Mas ele vai praticando. Ele vai praticando, praticando. Daí a pouco, não é que o cara fica legal pra caramba? Gostou? Gostou do elogio, né? Fica até com um peitinho de pombo. Coisa linda, né? E é um exercício. Todo mundo ri dele toda vez que eu venho aqui, tadinho. Te amo, tá? Então, a gente sabe que para ganhar aquela força, descobrir que tem aquele músculo, ele precisa exercitar, certo? E no exercício ele vai sendo transformado, o corpinho dele vai sendo transformado. Assim mesmo é a palavra de Deus. Eu preciso exercitar, eu preciso ler, eu preciso aprender, eu preciso colocar em prática. Sabe essa turma de pastor e de liderança que tem nessa igreja aqui? Eles se preocupam tanto com a gente, para que a gente cresça, para que a gente ganhe músculo espiritual, para que a gente possa ficar forte na fé. Eles fazem discipulado, eles fazem escola bíblica dominical, eles fazem encontro de casais, eles fazem um monte de coisa. Para quê? Para que a gente venha se fortalecer. E o que Deus quer falar para nós? Eu continuo o mesmo. Quem tem atuado no meio da minha igreja hoje é o Espírito Santo. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Espírito Santo possa ter nos falado nessa noite. Que nós possamos sair daqui de maneira diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, sem olhar para trás. Não me respondam. Levante a mão, quem sabe o que tem escrito na entrada dessa igreja, do templo. Quem sabe? Só quem sabe levanta a mão. 1, 2. Você também, Samuel? Samuel não é. Davi? Quem é aquele lá atrás? Eu não estou identificando, estou enxergando pouco. E Márcia? Tá vendo? Leia passou vergonha. Você sabe? Ah, então tá. Você levantou, né? Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós andamos igual porco, só olhando para baixo. O porco não consegue levantar a cabeça. Já viu o porco levantar a cabeça? Né? Às vezes nós queremos entrar na casa do Senhor só para nos limpar. Mas nós precisamos ter visão de águia, sempre olhar para cima. Então, prestem atenção. Na entrada desse templo, pode falar, vocês três que levantaram a mão, pode falar bem alto. O que está escrito na entrada desse templo e na saída daqui para lá. Márcia também falou, vamos embora, 1, 2, 3 e já. Entrar para adorar e sair para servir. Gente, é lindo isso. Mas você nunca leu. Você entrou, mas não sabe nem por que entrou. Você está saindo, não sabe nem por que está saindo. Mas nessa noite o Senhor está te falando. Você entrou para se firmar na palavra de Deus e sair
para servir aonde você estiver. Você já imaginou segunda-feira, que amanhã ainda tem o congresso? Você chegar cheia daquilo que Deus vai te preencher nesta noite, não a irmã Nina, mas o Espírito Santo que está em você. Porque você vai ter sede de conhecer mais da palavra, para ver o que Deus pode fazer através de você. E aonde você estiver, seja na sua escola, seja no seu trabalho, no seu escritório, no hospital onde você trabalha, de motorista, aonde você tiver a sua profissão, você chegar como luz, tirar aquelas pessoas das trevas, porque é isso que Deus estava falando. Olha, eu vou tirar esse povo das trevas para a maravilhosa luz. E Deus quer nos usar, e nos usar de uma forma especial. Nós somos vasos que precisamos estar atentamente vigiando para saber do que tem me enchido, o que está me enchendo. O que está me enchendo é as coisas que agradam a Deus ou as coisas que têm entristecido ao Espírito Santo. Então que nós possamos, nesta noite, agradecer a Deus e dizer: Senhor, eu entendi o que o Senhor quer falar a mim, porque Deus fala a cada um de uma forma especial. A cada um. Se você chegou aqui e está atento à voz de Deus, tenho certeza que uma palavra você pegou daquilo que foi dito aqui na frente. Você não vai se deixar contaminar pelo mundo. Você não vai se deixar contaminar pelos falsos adoradores, que são muitos. Quantas igrejas estão aí aceitando o pecado e dizendo que Deus ama as pessoas? Sim, Deus ama as pessoas, mas não ama. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele quer que nós venhamos nos arrepender e sejamos transformados. Não para ficar acomodados somente aqui, mas para onde formos levar a presença de Cristo em nossa vida. Que nós possamos meditar nessa noite e agradecer a Deus por esse congresso de mulheres. Um tema muito bom, um tema que eu sei que nós fomos abençoados por eles, porque nós somos pessoas que queremos ser usados por Deus. Nós aceitamos a Cristo na certeza de que nós seríamos os seus discípulos. E para ser os discípulos do Senhor Jesus, eu preciso deixar o meu eu morrer. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz o seguinte: há uma luta entre o espírito e a carne. Muitas das vezes a carne predomina. Aquilo que não quero fazer, isso eu faço. Mas aquilo que quero, eu não faço. Não é assim com cada um de nós? Nós precisamos lutar a cada dia para que a nossa carne morra e o Espírito Santo que habita em nós possa fazer a diferença aonde quer que nós estejamos, tá? Que o Senhor Deus possa, através do Espírito Santo dele, preencher tudo aquilo que eu não pude falar, que eu não consegui falar, mas que Deus falou através do Espírito Santo a cada um de nós. Eu vou chamar o pastor agora nesse momento, encerrando o nosso culto e depois passando a palavra para Michele.